Olá pessoal, continuando então os estudos da física, falando agora sobre o terceiro estado da matéria, estado gasoso. As moléculas de gás estão muito afastadas e podem se mover livremente entre as colisões. Compreender essa ideia de como estão organizadas essas moléculas nesse estado da matéria é fundamentalmente importante para você distinguir entre os três estados que nós comentamos até aqui. Então, eu estou colocando aqui, uma imagem e dizendo para você o seguinte: os gases, eles são semelhantes aos líquidos pelo fato de fluírem. Portanto, os dois são chamados de fluidos. Em um gás, as moléculas estão distantes umas das outras. E é por isso que eu estou colocando aqui a imagem, No estado gasoso, aqui no seu lado direito, perceba que as moléculas representadas por pequenas bolinhas, elas estão distantes umas das outras e em movimento aleatório. No estado líquido, as moléculas estão relativamente distantes entre si, mas a uma distância menor do que nos gases. E elas têm também, no estado líquido, um movimento que é aleatório. E essa distância e esse movimento, ele diminui ainda mais lá no estado sólido, onde as ligações entre os átomos e as moléculas são bem mais fortes, ok? Então, a distância é menor e o movimento também é menor. Então, em um gás, as moléculas estão distantes umas das outras, permitindo que se movam livremente entre as colisões. Perceba que no estado gasoso, as moléculas colidem umas com as outras e também com as paredes do recipiente que contém o gás. Um gás se expande para preencher todo o espaço disponível e assume a forma do seu recipiente. É interessante do estado gasoso que, mesmo que nessa imagem tivesse apenas uma molécula, uma bolinha essa molécula ocuparia todo o espaço do recipiente, batendo em todas as paredes, ocupando todos os espaços, não simultaneamente, mas podendo probabilisticamente estar em qualquer posição do recipiente em qualquer tempo. Ok? Já no estado líquido, apesar de haver um movimento, o líquido ele assume a forma do recipiente e, pela gravidade, ele não pode estar ocupando aqui a parte de cima, porque ainda há uma ligação considerável entre as moléculas, impedindo que elas ocupem essa parte do espaço do recipiente. Ok? Bom, vamos continuar então. Nosso primeiro assunto aqui sobre os gases é comentar sobre as atmosferas, tá? Na Terra, a atmosfera consiste em moléculas que ocupam espaço e se estende por muitos quilômetros acima da superfície da Terra. Vivemos em um oceano de gás, aproveitando a ideia de que acabamos de fazer uma playlist sobre os líquidos, E esse oceano de gás nós vamos chamar de atmosfera. Característica: as moléculas energizadas pela luz do Sol, ou seja, a luz do Sol está transmitindo energia para as moléculas do gás da nossa atmosfera, estão em movimento contínuo, como acabei de mostrar, e ele é um movimento considerável, importante. Segunda característica, sem a gravidade da Terra, elas voariam para o espaço sideral. E aí nós não teríamos uma atmosfera constituída ao redor do nosso planeta sem a gravidade. Se a gravidade é uma força que atua sobre a massa, então nós temos que considerar que a nossa atmosfera ela tem uma massa e tem um peso sobre nós, que falaremos nos próximos slides. Terceira característica: sem a energia do Sol, as moléculas eventualmente esfriariam e acabariam apenas como uma matéria mais acumulada na região da superfície, do chão.
Ao contrário do que acontece lá no oceano, no estado líquido, que tem uma superfície muito definida, a atmosfera da Terra não tem essa superfície definida. Ela vai ter um gradiente, conforme eu vou mostrar nos próximos slides, tá? Então vamos lá, moléculas no estado gasoso estão em movimentos contínuos. Não se esqueça então dessa relação, tá? Todos os 3 estados têm algum movimento das moléculas ou dos átomos. No entanto, o movimento no estado gasoso, ele é muito mais pronunciado, muito mais veloz, rápido, ok? Do que no líquido ou no sólido. Exatamente pelas ligações químicas que existem entre esses átomos e moléculas. Então, a gente pode entender que no estado gasoso, essas moléculas já receberam tanta energia que a ligação química entre esses átomos ou moléculas do gás já não é mais possível, ok? Ao contrário do conceito de densidade uniforme que tem lá nos oceanos, em qualquer profundidade, a densidade da atmosfera ela vai diminuir conforme se aumenta a altitude. Isso aqui é bastante interessante. Primeiro, as moléculas na atmosfera estão mais próximas umas das outras ao nível do mar do que em altitudes mais elevadas. Então, ao nível do mar, nós vamos ter que considerar uma pressão sobre esse fluido maior. Segundo, o ar fica cada vez mais rarefeito. Por rarefeito, nós vamos entender menos denso. Menos denso, você vai entender que a distribuição de moléculas por volume, ela é menor. Então, quanto mais alto se vai, ou se voa, conforme a gente vai dizer nos próximos slides, eventualmente a atmosfera ela se afina, ou seja, ela vai se dissipando no espaço. Até mesmo porque a gravidade diminui com a distância, portanto, quanto mais alto nós estamos em relação à superfície, menor a gravidade. Então, essa atmosfera ela vai ficando mais rala, mais rarefeita. Terceiro, nas regiões vazias do espaço interplanetário, há uma densidade gasosa de cerca de 1 molécula por centímetro cúbico, e isso é principalmente hidrogênio, que é o elemento químico mais abundante do universo, e o elemento mais simples, né? E aqui está a informação que eu falei para vocês, né? A respeito de como que a atmosfera ela se distribui ao longo da altitude. Então, a temperatura da atmosfera diminui à medida que se sobe, até que aumenta novamente em altitudes muito elevadas. Então, vamos analisar aqui a imagem com bastante cuidado, né? Para entender a dinâmica desse estado gasoso e dessa atmosfera. A gente costuma apenas classificar a atmosfera em troposfera, estratosfera, ionosfera, né? Mas tem aqui situações bastante interessantes. Aqui, então, nós temos a menos de 10 quilômetros, né? Uma temperatura de 2 graus Celsius, certo? E 50% da nossa atmosfera está abaixo desses 5 quilômetros de altitude, E aí o Monte Everest, que é nossa referência de relevo mais alto, Toda a nossa atmosfera está da altura do Monte Everest para baixo. 50% da nossa atmosfera. A partir de aqui se inclui as nossas nuvens, né? Porque nuvens também elas se incluem aqui na atmosfera e também no nosso estudo do estado gasoso. Então vamos lá, a partir de 10 km as coisas começam a mudar bastante, principalmente a temperatura, né? Aqui a gente tem temperaturas de 36 graus Celsius, então a temperatura aqui está aumentando. Desculpa, gente, aqui é temperatura negativa, tá? Quando a gente sobe muito, aqui na superfície, nós vamos ter a nossa temperatura ambiente. Até 5,6 km, a temperatura vai para menos 2 graus Celsius. E em 10 km, a temperatura cai menos 36
graus Celsius, né? Que é típico da altitude que os aviões voam, tá? 90% da atmosfera está nessa região desses 20 quilômetros de altura, tá? Então, os aviões, eles costumam voar aqui nessa região, onde a temperatura varia até menos 36 graus Celsius. Então, 99% da atmosfera está abaixo de 30 quilômetros, tá? Os aviões não voam muito por aqui, até porque a gente precisa dessa interação das moléculas de ar com a asa do avião para poder dar sustentação, ok? E a gente tem a camada de ozônio aí na região dos 40 quilômetros. Perceba então aqui que a temperatura já volta para menos 55 graus Celsius, o que é bem baixo. Vamos lá. A espessura da atmosfera, ou seja, a sua grossura, vamos pensar em termos mais comuns, né? Da atmosfera em relação ao tamanho do nosso planeta, é como se fosse a espessura da casca da maçã em relação ao tamanho da maçã. Então perceba que a nossa atmosfera, ela tem uma espessura muito pequena em relação ao planeta como um todo, ok? 50% da atmosfera abaixo dos 5,6, que são 18 mil pés. 75% da atmosfera a 11 km, 36 mil pés, que é onde os aviões costumam voar, na altura máxima, os aviões comerciais. 90% da atmosfera abaixo desses 17,7 km, tá? E 99% da atmosfera abaixo dessa altitude de 30 km. Responda essa pergunta aí no seu caderno, tá? Com as suas palavras e com as informações passadas no vídeo. O que é a atmosfera? Você tem vários elementos para poder colocar nessa resposta. A gente se encontra na sala de aula comentando mais a respeito da atmosfera. Eu te encontro no próximo vídeo comentando mais um pouquinho a respeito do estado gasoso. Valeu!